Obrigado por se juntar a nós em nosso canal. Quem eram exatamente os cananeus, o povo tantas vezes temido e citado na Bíblia? E por que Deus ordenou sua destruição completa pelos israelitas, uma das ordens mais intensas e debatidas das Escrituras? Neste vídeo, vamos explorar uma narrativa cheia de verdades ocultas, batalhas intensas e lições espirituais profundas. Prepare-se para descobrir o verdadeiro motivo por trás da queda de um povo que viveu por séculos em uma terra com propósito divino e marcada por ofensas graves. A região de Canaã, há muito prometida a Abraão e seus descendentes, não era um espaço vazio esperando para ser ocupado. Quando os israelitas chegaram, encontraram grupos fortes e bem estabelecidos vivendo ali. Eram cidades poderosas, com defesas fortificadas, habitadas por guerreiros experientes, alguns até descritos como gigantes. Do ponto de vista dos israelitas e de Deus, essas sociedades estavam espiritualmente corrompidas, além de qualquer redenção. Mas por que os cananeus foram considerados uma ameaça tão grave a ponto de sua destruição total ser ordenada? Para entender isso, precisamos ir mais fundo e examinar o contexto histórico e espiritual dessa história. Canaã não era apenas um território rico em plantações e beleza natural. Era um lugar escolhido por Deus para revelar sua promessa, sua fidelidade e sua justiça. Foi nessa terra que Deus planejou cumprir a aliança feita com Abraão. Esse mesmo Abraão, gerações antes, havia recebido uma promessa divina de que seus filhos herdariam aquela terra. Mas a promessa envolvia mais do que apenas possuir um território. Ela incluía favor divino, sucesso e, principalmente, um acordo sagrado com o próprio Deus. Canaã estava localizada em uma área estratégica do antigo Oriente Médio, servindo como elo entre as grandes civilizações da época. Ia do que hoje é o Líbano, ao norte, até o deserto de Negev, ao sul, e da costa do Mediterrâneo até o Rio Jordão. No mapa atual, essa região inclui partes de Israel, Palestina, Líbano e também algumas áreas da Síria e da Jordânia. A terra era conhecida por sua fertilidade. As plantações prosperavam, a água corria pelos vales, e ela era famosa como uma terra que mana leite e mel, ou seja, abundante em recursos e vida. No entanto, essa terra rica e bela apresentava um grande desafio: tomar o controle de uma região já ocupada por nações fortes e espiritualmente corrompidas. Os cananeus não eram uma única nação sob um rei, mas sim um grupo de povos diferentes ligados por tradições e crenças comuns. Viviam em cidades-estado como Jericó, Hazor, Sidom e Tiro, cada uma com seu próprio rei e sistema político. Esses centros urbanos eram muitas vezes cercados por muralhas imensas, tornando-os quase impossíveis de conquistar por um exército comum. Mas os israelitas não eram um exército qualquer, e sua missão não era uma campanha militar comum. A Bíblia nos conta que os cananeus eram descendentes de Cam, um dos filhos de Noé, por meio de Canaã, cujo nome acabou representando a terra que eles habitavam. Segundo as Escrituras, depois que Cam cometeu um ato grave de desonra, Noé amaldiçoou seu neto Canaã. Essa maldição ecoaria por gerações, manifestando-se não apenas na queda moral dos cananeus, mas também no julgamento severo que viria sobre eles muitos anos depois. O modo de vida dos cananeus estava profundamente ligado a religiões pagãs que iam contra os princípios de Deus. Seu sistema religioso incluía muitos deuses. Entre os mais importantes estavam El, Asherá e especialmente Baal, o deus ligado à fertilidade, ao clima e à produção agrícola. Mas adorar esses deuses ia muito além de oferecer presentes ou fazer orações.
Envolvia atos como prostituição ritual, em que se realizavam relações sexuais nos templos para homenagear os deuses, além de imoralidade generalizada, incesto e o mais horrível de todos, o sacrifício de crianças. Isso mesmo. Escavações arqueológicas e textos históricos mostram que era comum entre os cananeus oferecer bebês e crianças pequenas como sacrifícios queimados a deuses como Moloque. As pedras de seus altares ficavam encharcadas com o sangue de inocentes, tudo na esperança de receber bênçãos de fertilidade de seus deuses. Para Deus, essas ações não eram apenas erradas, eram resultado de uma corrupção tão profunda que não havia mais como voltar atrás ou curar. Assim, quando Deus ordenou sua eliminação, não foi um ato aleatório de violência, mas uma sentença de julgamento sobre uma cultura que ultrapassou todos os limites morais. Mas os cananeus não estavam apenas perdidos espiritualmente, também eram fortes em combate. Seu poder militar era amplamente conhecido e temido. Suas cidades tinham sistemas de defesa complexos e seus exércitos incluíam guerreiros gigantes, descendentes de Anak, cuja força e tamanho causavam terror. Os espiões enviados por Moisés para explorar a terra chegaram a dizer que se sentiam como insetos diante daqueles homens. Para o povo de Israel, os cananeus representavam não apenas um perigo físico, mas também uma ameaça espiritual séria. Permitir que aquela sociedade continuasse existindo significava colocar as futuras gerações em risco de adotar seus costumes corrompidos e se afastar de Deus. Conquistar a terra de Canaã não era apenas vencer batalhas ou tomar territórios. Era uma luta espiritual em grande escala. Era a pureza do Deus de Israel confrontando a maldade enraizada de uma cultura entregue aos ídolos e à vida imoral. A religião dos cananeus não era apenas diferente, era baseada em crenças que causavam danos espirituais e morais profundos. Seus deuses não influenciavam apenas os rituais religiosos. Eles moldavam o comportamento das pessoas em todos os aspectos da vida. El, considerado o Deus Supremo, era retratado em antigos textos ugaríticos como cruel, bêbado e guiado por desejos lascivos. Sua companheira, conhecida como Asherá ou Astarte, era a deusa da fertilidade. Ligada à maternidade e à natureza, também estava associada à sensualidade e à prostituição nos templos. Esses deuses não eram apenas símbolos, eles ofereciam justificativas para comportamentos que ainda hoje seriam vistos como chocantes, mesmo por padrões mais liberais. Mas o deus mais reverenciado e temido pelos cananeus era Baal. Como suposto governante das tempestades e da chuva, Baal tinha um papel central na agricultura. Como a população dependia da produção de alimentos, sua sobrevivência estava ligada à necessidade de agradar esse Deus. Os cananeus acreditavam que seu sucesso agrícola dependia da adoração a Baal, o que os levava a realizar rituais religiosos profundamente ofensivos para os israelitas e para Deus. Esses rituais incluíam atos sexuais dentro dos próprios templos, onde homens e mulheres participavam de intimidades rituais com prostitutas sagradas. Para os cananeus, esses atos eram sagrados, mas para os outros eram sinais claros de decadência moral extrema. Seus eventos religiosos também envolviam incesto e encenações dramáticas dos mitos de seus deuses, cheios de violência e atitudes sem qualquer limite ético. Esse sistema de crenças não apenas tolerava a liberdade sexual, ele a incentivava e a glorificava como forma de alcançar o divino. Mas talvez a parte mais sombria do culto cananeu fosse o sacrifício de crianças. Para honrar divindades como Moloque, associado ao fogo e à destruição, ou até mesmo Baal, os pais levavam seus filhos e filhas aos altares e os ofereciam como sacrifícios queimados.
Essas crianças inocentes eram mortas na esperança de obter o favor dos deuses, seja por proteção, riqueza ou bênçãos. Ainda mais perturbador, esses atos não eram secretos ou escondidos, faziam parte da vida pública e do culto formal. Esses sacrifícios aconteciam abertamente, em cerimônias religiosas, aceitos pela comunidade e até celebrados por muitos. Por isso, quando Deus ordenou aos israelitas que destruíssem todo o altar, ídolo e lugar sagrado dos cananeus, a questão não era conquistar mais território ou poder político. Era um ataque direto dentro de um conflito espiritual muito maior. Tratava-se de romper com um sistema religioso que afastava as pessoas da verdade e causava dor, destruição e morte. Deus sabia que se esse tipo de idolatria continuasse existindo de alguma forma, acabaria contaminando os corações dos israelitas e os afastaria de sua missão e identidade. Por mais dura que pareça a ordem de eliminar os cananeus, ela precisa ser entendida dentro do contexto histórico e espiritual daquele momento. Não foi uma decisão aleatória ou cruel, foi o resultado de anos de paciência, avisos e chamados ao arrependimento. Deus não traz juízo sem propósito. Na verdade, o livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 16, registra as palavras de Deus a Abraão, dizendo que seus descendentes tomariam posse da terra apenas na 4ª geração, porque a maldade dos amorreus ainda não havia chegado ao seu limite. Isso nos revela algo importante. A justiça de Deus sempre vem depois da misericórdia, e Ele concede tempo para a mudança. Sua paciência oferece às pessoas a chance de abandonar o mal. Mas essa paciência tem limites. Durante séculos, Deus permitiu que os cananeus continuassem no seu caminho. Ele lhes deu tempo para se arrepender, adiando seu julgamento caso mudassem. Mas em vez de melhorar, eles se tornaram piores, abraçando práticas que desafiavam diretamente a vontade do Criador. O julgamento que finalmente veio não foi punição cega, mas justiça aplicada sobre um povo que, plenamente consciente de sua maldade, recusou-se a mudar. Também foi uma forma de proteção. Se os israelitas tivessem adotado os costumes dos cananeus, isso poderia ter destruído o plano de redenção que Deus havia escolhido realizar por meio deles. Portanto, a batalha contra os cananeus não era apenas pela posse de uma terra, era um confronto entre o bem e o mal, a pureza e a corrupção, o verdadeiro Criador e as falsas divindades que levavam as pessoas à escravidão espiritual e à destruição. Os israelitas não estavam apenas se mudando para um novo local. Sua chegada representava o juízo divino em um lugar que precisava urgentemente de purificação. A principal preocupação de Deus não era com a força militar de Canaã, nem com o tamanho de suas fortalezas. O perigo mais profundo era a cultura moralmente podre enraizada naquela terra. Se os israelitas, recém-libertos da escravidão no Egito, se deixassem moldar por esses costumes, logo se afastariam de sua lealdade a Deus. Infelizmente, foi exatamente isso que aconteceu nos anos seguintes. Quando o povo de Israel não obedeceu completamente à ordem de Deus e deixou alguns cananeus permanecerem na terra, o dano espiritual foi grave. A adoração pagã foi entrando em suas vidas, enfraquecendo suas crenças, seus padrões éticos e sua fidelidade à aliança com Deus. Por isso a ordem de destruir não se baseava em crueldade, preconceito ou sede de poder. Ela vinha de um compromisso profundo com a santidade, a justiça e o propósito maior, o plano de salvação que Deus havia traçado por meio de Israel. Ele não estava apenas dando a eles um território, estava formando uma nação diferente, um povo escolhido para brilhar em um mundo mergulhado na escuridão moral. Para que essa visão fosse possível, tudo o que pudesse abalar sua devoção ou envenenar sua fé precisava ser removido. Conquistar Canaã foi um dos capítulos mais importantes e difíceis da jornada de Israel.
Depois de centenas de anos de escravidão no Egito, eles foram libertos por sinais e maravilhas e então conduzidos ao deserto sob a liderança de Moisés. O que poderia ter levado apenas algumas semanas tornou-se uma jornada longa e exigente, cheia de momentos de dúvida, correção e crescimento espiritual valioso. Durante esse tempo, Deus os guiou com sinais visíveis, como a nuvem durante o dia e o fogo durante a noite, e também providenciou comida e água de forma milagrosa no deserto. Ao mesmo tempo, ele estava formando uma nova identidade para um grupo de pessoas que nunca havia vivido como uma nação livre e dedicada a Deus. Quando finalmente se aproximaram das fronteiras da Terra Prometida, a mesma que Deus havia mencionado a Abraão, ele lhes deu uma instrução fundamental: enviar espiões para observar a terra. 12 homens, um de cada tribo, foram escolhidos para explorar Canaã. Sua missão era observar tudo: o povo, as condições da terra, a força das cidades e os recursos disponíveis, para que Israel pudesse se preparar para a missão que viria. Era um passo prático, mas também uma oportunidade de fortalecer a confiança na promessa de Deus. Mas o resultado surpreendeu todo o acampamento. 10 dos 12 espiões voltaram dominados pelo medo. Falaram de cidades protegidas por muralhas imensas, exércitos invencíveis e gigantes, descendentes de Anak, que causavam pavor pelo tamanho e pela força. O relato deles espalhou o medo entre o povo. Eles disseram: parecíamos gafanhotos diante deles. Isso não se referia apenas ao tamanho físico. Mostrava o quanto se sentiam pequenos e incapazes diante daqueles inimigos. Essa visão negativa e amedrontada rapidamente contaminou o acampamento, provocando pânico, incerteza e reclamações generalizadas. A confiança que os havia sustentado até aquele ponto foi de repente substituída por um medo que os paralisou. Entre todo o povo, apenas 2 permaneceram firmes: Josué e Calebe. Eles tinham visto os mesmos gigantes, os mesmos muros imensos e os mesmos exércitos, mas sua reação foi diferente. Eles olharam para tudo com olhos de fé. Acreditavam que se Deus havia prometido a terra, então nenhum muro ou guerreiro poderia impedir a realização de sua palavra. Com coragem e clareza disseram ao povo: se Deus está conosco, Ele nos dará a terra. Não tenham medo deles. Mas a mensagem deles foi abafada pelos gritos de medo da multidão. Os israelitas, paralisados pela incredulidade, focaram apenas nos perigos adiante e se esqueceram do Deus que havia aberto o mar para eles pouco tempo antes. Essa escolha, confiar no medo em vez de confiar em Deus, trouxe consequências sérias. Aquela geração, marcada por rebeldia e dúvida, não pôde entrar na terra prometida. Eles foram condenados a vagar pelo deserto por 40 anos, um ano para cada um dos 40 dias em que os espiões exploraram Canaã. Durante esse longo período, todos os adultos daquela geração, exceto Josué e Calebe, morreram no deserto. Somente seus filhos, a nova geração criada fora do Egito, sem a mentalidade de escravos, um dia entraria na terra que Deus havia prometido. Esse atraso não foi apenas castigo, foi também um tempo de formação e purificação. Deus não queria apenas uma nação forte com armas. Ele estava construindo um povo preparado para viver em relacionamento profundo com Ele. Esse capítulo inteiro prova que a conquista de Canaã foi muito mais do que vencer batalhas. Foi, acima de tudo, uma jornada espiritual. Deus estava ensinando seu povo a confiar completamente nele, mesmo quando tudo parecia impossível. A vitória não dependia apenas de derrotar outras nações. Era também resistir ao medo, manter a fé e escolher a obediência em vez da fuga. A verdadeira batalha não estava apenas no campo de guerra. Ela acontecia dentro dos corações. Fé, lealdade e pureza eram as armas mais necessárias. Naquele momento, essas qualidades ainda estavam sendo desenvolvidas. Foi por isso que Deus adiou a conquista.
Em sua sabedoria perfeita, ele mostrou que suas promessas vêm acompanhadas de um processo. Não se trata apenas de chegar ao destino, mas de se tornar o tipo de pessoa preparada para recebê-lo. Deus usa a caminhada para ensinar confiança, formar caráter e desenvolver uma fé firme. Quando o tempo de Moisés como líder chegou ao fim, a missão de guiar o povo até a terra prometida passou para Josué. Ele já havia demonstrado sua fé e coragem, e Deus o escolheu para continuar a missão. Ao assumir essa enorme responsabilidade, Josué recebeu uma palavra direta e poderosa de Deus. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo à terra que prometi aos seus antepassados. Com essas palavras começou uma das campanhas mais poderosas e inesquecíveis de toda a Bíblia. Essa jornada não foi apenas uma campanha militar. Ela foi marcada por milagres divinos e lições espirituais profundas. O primeiro grande desafio surgiu no Rio Jordão, que estava transbordando por causa das chuvas da estação. Do ponto de vista humano, atravessar era impossível. Mas o mesmo Deus que havia aberto o Mar Vermelho anos antes, fez de novo. As águas do Jordão pararam de correr e se levantaram como uma muralha, permitindo que o povo atravessasse em terra seca. Mais uma vez, eles viram Deus abrir um caminho onde não havia nenhum. E logo depois, enfrentaram um dos momentos mais conhecidos de toda a conquista: a queda de Jericó. Essa cidade era o símbolo da força dos cananeus, com muros espessos e defesas imponentes. No entanto, Deus não ordenou que construíssem armas ou máquinas de guerra. Em vez disso, ele pediu silêncio, caminhada e um grito. Durante 6 dias, os israelitas marcharam uma vez ao redor da cidade, sem dizer uma palavra. No 7º dia, depois de darem 7 voltas, levantaram suas vozes em um grande grito, e os muros caíram. Não por força humana, mas por obediência e intervenção direta de Deus. Foi uma mensagem poderosa para todas as nações ao redor. O Senhor Todo-Poderoso estava com Israel. A campanha continuou. Sob a liderança de Josué, guiado por sabedoria e constante dependência de Deus, os israelitas conquistaram cidades como Ai, Gibeão, Hazor e muitas outras. Cada vitória trouxe mais do que território. Trouxe lições espirituais sobre dependência, humildade e discernimento. Em certos momentos, a desobediência causou derrotas temporárias, como em Ai, por causa do pecado escondido de Acã. Mas, uma vez corrigido o problema, o favor de Deus voltou e o sucesso também. Josué não liderava como um general comum. Sua força não vinha de estratégias militares, mas de um coração que buscava a direção de Deus. Ele sabia que o resultado de cada batalha dependia da fidelidade à aliança. Quando as conquistas terminaram, Josué dividiu a terra entre as 12 tribos de Israel, cumprindo uma promessa feita há muito tempo a Abraão. Isso marcou o fim de um capítulo e o início de outro. Uma nova etapa em que o povo foi chamado não apenas a possuir a terra, mas a viver nela com fidelidade. Foi o cumprimento de uma promessa passada por gerações e um lembrete de que o maior desafio não era vencer batalhas, mas permanecer obediente. A vida de Josué nos lembra que o verdadeiro poder não está nos exércitos ou nos números, está em uma vida entregue a Deus. A conquista de Canaã é mais do que um registro de guerras e territórios. É um exemplo espiritual de como Deus age por meio daqueles que confiam nele. Canaã, para nós hoje, não é apenas um lugar no mapa. Representa a vida abundante e vitoriosa que Deus deseja para todo crente. Uma vida cheia de propósito, liberdade, intimidade com Ele e paz duradoura. Assim como Israel enfrentou inimigos, nós também enfrentamos desafios. Lutas contra o pecado, batalhas internas e pressões de um mundo que tenta nos afastar da verdade. O mesmo chamado que Deus deu a Josué ainda ecoa para nós hoje. Seja forte e corajoso.
É um lembrete para continuar confiando, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Quando os desafios se erguem como gigantes ou os obstáculos parecem impossíveis de superar. Deus nos mostra que a verdadeira vitória não vem da nossa força, mas da fé colocada nele. E assim como na destruição dos ídolos em Canaã, somos lembrados de remover da nossa vida tudo o que nos afasta de Deus. A batalha pela terra prometida pode fazer parte da história antiga, mas suas lições continuam vivas e urgentes nos dias de hoje. Ídolos não são apenas estátuas de pedra ou madeira, podem ser hábitos, pensamentos, desejos ou influências externas que tomam o lugar de Deus em nosso coração. Para entrarmos plenamente na vida que Deus planejou para nós, precisamos ter um coração limpo, totalmente rendido e pronto para obedecer, mesmo quando a obediência exige abrir mão de algo que valorizamos. Assim como Josué distribuiu a terra entre as tribos de Israel, Jesus agora oferece uma herança espiritual a todos os que creem nele. É uma herança que não se mede por terras ou posses, mas por paz interior, alegria duradoura, relacionamento íntimo com Deus e a incrível esperança da vida eterna. A vitória sobre os cananeus foi apenas uma sombra de algo maior. A vitória que Jesus conquistou por nós. Ele venceu o mundo, derrotou o pecado e agora nos guia rumo à verdadeira terra prometida, a eternidade na presença de Deus. Embora essa história venha de tempos antigos, suas lições ainda são atuais e profundamente significativas. Ela nos chama a viver com coragem, paciência e total dependência de Deus, sabendo que é Ele quem traz a vitória, mesmo nos momentos mais escuros da vida. A conquista de Canaã revela quem Deus é, sua santidade, sua justiça e sua fidelidade inabalável às suas promessas. Ensina que, mesmo quando seus julgamentos parecem duros, eles nascem de um amor apaixonado por um povo chamado a viver em verdade e fidelidade. Hoje, talvez não enfrentemos batalhas com espadas e escudos, mas enfrentamos inimigos espirituais tão reais quanto. Lutamos contra tentações que tentam nos afastar de Deus. Lidamos com distrações que esvaziam nossa atenção e confundem nosso foco. Estamos cercados por pressões de um mundo que tenta nos moldar à sua imagem. A pergunta é: você está pronto para permanecer firme, enfrentando as provações da vida com coragem e fé? Lembre-se, o mesmo Deus que conduziu Josué e os israelitas à vitória continua agindo. Ele não mudou, ele está perto, ativo e profundamente comprometido com aqueles que pertencem a ele. Ele quer guiar você até a sua própria Canaã, um lugar de descanso para a alma, uma vida cheia de propósito, conexão profunda com ele e vitória sobre tudo o que se coloca no seu caminho. Que essa mensagem fortaleça sua fé, renove sua esperança e encoraje você a continuar firme no seu caminho. Obrigado por estar conosco até o fim. Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precise ouvir isso e se inscreva para não perder o que vem por aí. Que Deus te abençoe e até a próxima. Fique com Ele e mantenha-se forte.